mas você vai se distanciando um pouco dos valores. E Jesus, quem disse isso não sou eu não é impressão minha. Eu tô falando isso por causa de Jesus. Jesus, assim, dificilmente um rico se salva. E ele coloca a salvação do rico como possível, mas é um milagre. Pastor César, qual a sua visão sobre loterias? Eu quero jogar na Mega da Virada. Quero não, eu já joguei na Mega da Virada. Vou jogar de novo depois. Olha, se você der metade pra mim, eu falo que você pode. O senhor vai orar pra alguém? É o seguinte, eu nunca joguei na loteria. Na Bíblia, o texto de Timóteo, capítulo 6, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos, acho que 7, um pouquinho antes até, ele vai, como é que eu vou te dizer? Ele vai desestimular essa ideia, tá? Então, vamos lá. 1 Timóteo, você falou daí, aí eu tenho que aprender a mexer, porque eu não manjo. 1 Timóteo 6,10, eu vou aqui na raça. Ó. Não é 6,10, é 6,7. Veja. Porque nada temos trazido para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Você tem sustento? Tem. Você tem com que se vestir? Sim. Então já era pra você estar contentinho já. Já era pra você estar gratidão, gratiluz, gratitude. Aí ele diz assim, porque nada temos trazido desse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento com que vestir, estejamos contentes. Agora, os que querem ficar ricos, caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína da perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E muitos nessa cobiça se desviaram da fé. Um pensamento aqui, cara, que vai para além desse negócio de jogar na Mega da Virada. Quantas pessoas ricas de verdade, eu conheço, tá? Mas quantas pessoas ricas de verdade são firmes no Evangelho? Muitas ou poucas? Eu conheço alguns, mas são poucos. São poucos. Eu conheço também. Pessoas milionárias são crentes. Verdade mesmo, crentes. Mas a maioria ou a minoria? Dos milionários. A minoria. A minoria. Agora que está tendo um aumento. Assim. Mas a minha pergunta mantém-se. Eles são firmes no Evangelho. Não estou falando que são cristãos nominais ou firmes na igreja, que congregam na igreja. São firmes no Evangelho. Eles estão colocando o dinheiro deles a serviço do reino? São poucos. Porque quando Jesus encontrou o jovem rico, ele falou assim, vamos ver se o seu dinheiro é o seu Deus. E aí ele descobriu que o dinheiro do jovem rico era o Deus do jovem rico. Entende? Então, para Jesus, há uma tendência de que o rico não... Veja bem, eu tenho que ter muita responsabilidade de falar isso aqui que eu vou falar, Fábio, porque assim... Jesus disse que um rico dificilmente se salva. Jesus Cristo disse que um rico dificilmente se salva. E ele disse que um rico ser salvo é possível, mas isso é um milagre. E quem disse isso foi Jesus, no texto do jovem rico. No texto do jovem rico, quando o jovem rico decide não ir, Jesus falou assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Dificilmente um rico. É mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Mas às vezes o cara que joga na loteria, ele não quer ser rico, só quer mudar de vida. Com 1 bilhão? É a oportunidade. Se é 1 bilhão que está concorrendo, ou 100 mil... Não que eu queira 1 bilhão, né? Eu quero mudar de vida. Quer mudar de vida, aceita Cristo, pô. Não, mas eu aceitou Cristo, mas ainda é pobre. Ainda quer mudar de vida. Mas tem gente que aceitou Cristo e é pobre. Trabalha, estuda. Mas tem gente que é de Cristo, trabalha que nem um condenado e ainda passa necessidade. Então, condenado nem trabalha. Né? Condenado fica deitado eternamente em berço esplêndido. Então, eu acho assim, que eu sou a favor do homem empreender, eu sou um empreendedor, eu tenho mais de uma empresa, eu tenho colaboradores, eu sou a favor do homem levantar cedo para ganhar o pão. Eu acredito muito que o trabalho dignifica o homem, não sei o que lá, tudo bem. Agora,
Quanto mais dinheiro a gente ganha, mais você vai... Não é que você se afasta do evangelho, mas você vai se distanciando um pouco dos valores. E Jesus... Quem disse isso não sou eu, não é impressão minha. Eu tô falando isso por causa de Jesus. Jesus, assim, dificilmente um rico se salva. E ele coloca a salvação do rico como possível, mas é um milagre. Ó, quando Jesus falou com o jovem rico, ele estava indo para Jericó. O jovem rico não aceitou. Quando ele chega em Jericó, no caminho de Jericó, na entrada da porta de Jericó, ele curou um cego, que era um pedinte. Ele fala com um milionário, não deu certo. Aí ele encontra com um mendigo, que é o Bartimeu. O Bartimeu se converte. Quando ele entra em Jericó, no mesmo momento, no mesmo itinerário, quando ele entra em Jericó, ele se encontra com outro milionário, que é o Zaqueu. E o Zaqueu faz o que Jesus tinha pedido para o jovem rico, sem ninguém pedir. Sem ninguém pedir. Jesus falou para o jovem rico assim, vende tudo que você tem e dá para os pobres. Quando Jesus entra na casa de Zaqueu, o Zaqueu falou assim, ó, metade do que eu tenho já não é mais meu, eu dou para os pobres. Só que o Zaqueu não tinha visto Jesus falar com o jovem rico na estrada. Quando Jesus viu isso, Jesus falou assim, hoje entrou salvação nessa casa. Por quê? Porque esse cara é rico, mas o coração dele não está no dinheiro. Esse cara é rico, mas o coração dele não está no dinheiro. E Jesus falou, a salvação entrou nessa casa hoje. Quando? Quando esse cara viu, quando Jesus viu que esse cara não estava com o coração no dinheiro. E é muito difícil não colocar o coração no dinheiro, né? É difícil. Mas é pecado, vamos lá jogar na loteria? Seu negócio é mega da virada, tá? Não, a Bíblia diz assim, é pecado? A Bíblia fala sobre especificamente? Não, mas fala que não é aconselhável você confiar na riqueza. Fala que não é que a pessoa que está jogando na Mega não está confiando na riqueza, mas ela está depositando a sua fé numa coisa que não depende do seu trabalho, que não depende do seu esforço, que não depende da sua capacidade. Mas, ó, claro que depende. Se ele tem um dinheiro para jogar, é porque ele trabalhou. Ele suou. O resultado não depende da sua capacidade. Vamos lá. Quantos crentes vão jogar na Mega da Virada? São bastante. Tá, milhares, né? São muitos. Tá. Sabe qual que é a média do investimento em missões por crente por ano no Brasil? É bem pouco. Pouquíssimo. R$1, acho que é 1,60. R$1,60 por crente. Quanto que o cara vai jogar na Mega da Virada? Quanto custa? A partir de R$6. R$6. Então daria para fazer 3 vezes ou 4 o investimento que ele fazia em missões. Então, é só essa questão que eu vejo que não é um pecado, o cara não vai pro inferno por causa disso, nem nada disso. Ah, pastor, mas se for da sua igreja, se ele der o dízimo, o senhor aceita? A nossa igreja não é obrigatório dar dízimo, mas muita gente dá dízimo. E como não é obrigatório, não tem como saber quem deu, quem não deu, não sei o que lá. Eu imagino que dá para perceber, né? Que uma pessoa deu, eu não sei quando dá o dízimo de 1 bilhão, mas se ele falar para o senhor, pastor, o senhor aceita que eu ajude a igreja com 10% de tudo que eu ganhei na loteria? Aceito, não tem problema. Na Bíblia, tem algumas ofertas que Deus não aceita, Fábio. Por exemplo, da prostituição. A Bíblia diz que o dízimo da rameira não é bem-vindo. Da rameira? É. A rameiras... É a prostituta. Entende? A mulher que vende o corpo. Então, tudo que tem a ver com a prostituição não é bem-vindo no Evangelho. Agora, se a pessoa fez o jogo, ela quer dar o dízimo, quer dar oferta, quer construir um prédio, quer não sei o que lá, tá, tudo bem. A igreja aceita ofertas, a igreja vive de ofertas. Agora, se você perguntar, é certo? Eu digo, olha, não é errado, não é um pecado, não é um crime, não é nada. É crime? Não, tá tudo bem. Agora, tem esse texto de Coríntios, né? Que eu falei, não, Timóteo, onde Paulo fala que aquele que quer ficar rico, de todo jeito ele quer ficar rico, ele quer estourar, ele cai em laço, em tentação, louca e nociva. Às vezes o cara fez um jogo de R$3, falou? 6 reais. Um jogo de R$6, não tá bom. Aí ele faz 2, aí ele faz 3, ele faz 4. Daqui a pouco ele tá investindo 150.
pra fazer um jogo. Eu só jogo de 8 números, 160. E 160 é 10 vezes mais do que um crente investe por missões no ano. Imagina, mas nós investimos em missões aqui todo mês, por bondade de Deus. Que bom. Não, eu sei que é verdade, você investe mesmo. A mesmo, gente que investe, legal. o Eu Acredito Podcast aqui tem famílias missionárias, porque é mais de uma família, lá no Amazonas, né? Hoje a gente está cuidando lá do Abinadeb, da pastora Zil, que desenvolve um trabalho incrível, lá com o pastor Carlos Cardoso. Que estão orando pra você ganhar na Mega. Hã? Não pedi oração, não coloca. Eu pedi só pro pastor Israel lá do Espírito Santo. Só que ele tá querendo construir um templo. Ele não lá. gostou muito não dessa ideia. Não gostou não. Ele me chamou de demoniado, de capetado. Que demônio, Fábio. Você me perturbar. E você ficou bravo? Eu dou risada. Mas se eu ganhar, eu vou dar oferta pra ele construir o templo. Só que ele falou que não aceita. Aí eu dou pra Genuína. Tá bom.